Houston, say again, please. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Saudações interplanetárias para todos que estão ouvindo. Voltei, isso mesmo, para o episódio 7 do nosso podcast. Eu digo nosso porque ele não é só meu, né? É meu e de vocês. Inclusive essa semana estive postando aí no meu Instagram números, né, no Spotify. Agora estamos em dezembro, então começam a surgir essas retrospectivas e tal, né, e essas lembranças. E, assim, números muito bons, muito expressivos. Claro, levando em consideração muitas questões que eu não me dedico somente a isso, né. Na verdade, isso não é a minha prioridade, por eu não poder viver disso ainda. Então, assim, faço por gosto e realmente, assim, né, sinto que talvez seja uma das minhas missões aqui, compartilhar todas essas histórias, as coisas que eu acredito, as coisas que eu conheço com vocês, porque só assim a gente vai chegar mais perto das respostas, né, que a gente tem para todas aquelas perguntas que a gente vai falando em todos os episódios aqui, né, muitos questionamentos, muitos segredos. E, enfim, bora lá para mais um episódio. Então, esse episódio não é sobre nenhum caso específico que tenha acontecido, né? Como o caso de Varginha, ou a Noite Oficial dos OVNIs, né? Até mesmo a Operação Prato, que é um estudo bem detalhado, né, de uma operação e etc. Esse episódio é um pouco diferente, assim como eu fiz recentemente né? Pra gente conversar um pouco mesmo e falar, tem muita coisa acontecendo no mundo ultimamente, né? Principalmente nas últimas semanas. Esse ano de 2020, em especial, ele tá muito louco, né? Tem muitas coisas estranhas acontecendo e, assim, a gente fica se perguntando, né? Se tudo isso que tem acontecido esse ano, é claro que muitas coisas acontecem todos os anos, mas vocês têm que concordar comigo que 2020 é um ano muito atípico. Então a gente fica se perguntando se tudo isso tem um sentido maior, né? Então eu trouxe algumas notícias, algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias, para mais uma vez estar criando várias dúvidas aí na cabeça de vocês, né? E também informando vocês, porque o que eu vou falar nesse episódio são notícias, então aconteceram, não são fake news, né? Como vocês sabem que eu tenho um cuidado muito grande aqui é claro, às vezes, como esse assunto é muito amplo, né, e existem muitas teorias, às vezes pode acontecer de eu falar alguma besteira, tá? Eu não sou dono da razão e também não sou nenhum expert aqui, né? E vocês podem chegar e me falar, né, quando... você disse uma besteira lá e tal. São notícias, né? Então aconteceram mesmo nessas últimas semanas e a gente vai começar a falar agora sobre tudo isso. Primeiro tópico do episódio de hoje. Os monólitos. Sim, né? Aqueles que apareceram e desapareceram de Utah, nos Estados Unidos, e na Romênia também, né? Então, vamos lá. E aí, Lucas, esses monólitos, eles são de origem extraterrestre? Eles são obra dos humanos mesmo, que colocaram lá, de pessoas que talvez estivessem fazendo uma piada, ou até mesmo fãs, né, porque as estruturas, agora falando um pouco sobre os monólitos, as estruturas de ferro que apareceram, né, são muito parecidas com aquela estrutura que aparece no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Indico esse filme pra vocês, aliás, se vocês gostam, né, desses assuntos. Esse é um filme muito foda, vocês vão ficar maravilhados, esse é um filme muito bom, de 1968, baita filme. Tá, mas enfim. Então, podem ter sido também alguns fãs, né, ou até mesmo uma jogada de marketing para alguma coisa que vai surgir, algum filme, alguma coisa assim, ou até mesmo um artista que tenha feito, tenha colocado lá. Mas a questão é que esse monólito de Utah, né, no deserto lá nos Estados Unidos, que se teve notícia em 2020, agora nessas últimas semanas, na verdade ele está lá desde 2016, né? Observando ali pelos mapas do Google e etc, a gente consegue visualizar isso. E antes de 2016, naquele mesmo local, naquelas coordenadas, não existia essa estrutura. E a partir de 2016, então, ela já estava lá. Isso já gera uma pergunta para nós, né? Beleza, se isso já estava lá desde 2016, por que só agora, em 2020, veio à tona, sabe, essa notícia? A mídia tradicional divulgou, né? Sites confiáveis, o UOL, o G1, enfim, confiáveis eu digo na questão de credibilidade, né? Tudo isso gera milhões de perguntas novamente na nossa cabeça, né? Por que a mídia tradicional, que normalmente não dá muito espaço para esses assuntos,
ou que muitas vezes até faz chacota e etc. Por que eles em 2020 foram noticiar isso? Tá certo, né, que tinha uma equipe de biólogos lá, de cientistas, que estavam sobrevoando aquele local, visualizando os animais lá e tal, e eles passaram de helicóptero, um deles viu essa estrutura e falou, tem alguma coisa ali, a gente tem que voltar. Eles voltaram, desceram lá, e daí, enfim, né, a gente já conheceu por vídeos e fotos. Aí tem uma outra questão também, em específico, sobre esse monólito de Utah, é que eu vi um vídeo de um cara que chegou lá bem pertinho, gravou e deu o seu depoimento sobre o que ele viu. E na gravação dá pra ver que tem rebite na estrutura de ferro e ele grava embaixo, não dá pra ter certeza se é, mas ele alega que tem silicone lá no solo pra fixar aquela, né? Tinha, porque já sumiu. Inclusive um grupo de pessoas tirou de lá, tá? Um fotógrafo tirou várias fotos de dezenas de carros no deserto e que um grupo de pessoas teria tirado as estruturas, forçado ela para tirar de lá, e que uma delas, o que eu entendi é que ele não quis chegar muito perto dessas pessoas porque ele pensou que elas poderiam estar armadas e tal, mas ele ouviu uma delas falando, olha, é por isso que não se deve deixar lixo no deserto. E eles arrancaram e tiraram aquilo de lá e deixaram no lugar uma pirâmide assim de ferro também, com umas pedras lá, bem estranho, cara. Eu fico até pensando que pode ser um tipo de seita, né? Imagina que tá lá desde 2016. Vai saber se sei lá, tem muita coisa estranha hoje, né? E as pessoas se reuniam lá pra fazer um tipo de culto, ou até mesmo uma festa, uma rave. Cara, é muito possível isso, na verdade. Mas então, infelizmente, a minha opinião, né? Infelizmente, porque eu gostaria muito que fosse um monólito deixado por uma civilização extraterrestre com um sinal ou algum tipo de comunicação, né? Que, por exemplo, no filme 2001 em Uma Odisseia no Espaço, a estrutura que aparece é o que acontece, né? Eu não quero dar spoiler também se alguém não viu o filme e vai ver depois de ouvir o episódio. Mas é que, de alguma forma, aquela estrutura ajuda no avanço de uma tribo de macacos lá. Assistam para vocês entenderem. Mas tá ligado à tecnologia e avanços para a humanidade, né? Seria, né? Mas levando em consideração que tem rebite lá, tinha rebite lá na estrutura e silicone, e as pessoas foram lá e tiraram de lá, sei lá, deve ter algum outro tipo de explicação. Dito isso sobre o monólito de Utah, agora esse monólito desapareceu de lá por um suposto grupo de pessoas, né, que arrancou de lá e tal. Aí apareceu um outro monólito na Romênia, diferente daquele, porque dá pra ver que são estruturas, aquele do deserto de Utah é um ferro liso assim, dá pra perceber, e o que apareceu na Romênia, ele tem algumas fissuras, algumas falhas no ferro, assim, sabe? Como se fossem detalhes de uma obra de arte meio abstrata, eu diria assim, né? Ele apareceu lá numa colina da Romênia. Inclusive, esse da Romênia, ele foi localizado a poucos metros de distância de um marco arqueológico lá da fortaleza de Petrodav. Isso aí, que é um forte que foi construído pelo antigo povo dácio entre 82 a.C. e 106 d.C. Bom, então, que pode ser tudo isso? Levando em consideração que eu já dei minha opinião de que eu acho que isso foi feito por humanos mesmo e que infelizmente não é nada tão grandioso como entusiastas, né, da ufologia, assim como eu, como a gente gostaria, né? Mas e se isso fosse de origem extraterrestre? Eu parei pra pensar nesses últimos dias em como esse ano de 2020 tá muito louco mesmo e tantas notícias estão surgindo nos últimos dias e últimas semanas, né, nessa questão dos OVNIs, e eu fico me perguntando muito se isso não tem um motivo, né, se isso talvez não faça parte realmente dessa mudança de pensamento das pessoas, porque imaginando que essas estruturas fossem reais, por exemplo, estivessem sido colocadas aqui e tivessem sido colocados aqui por uma civilização extraterrestre, por alguma forma de comunicação com a gente, ou até de ajudar a gente a evoluir tecnologicamente, enfim. Eu fiquei me perguntando muito, né? Tipo, será que isso realmente seria um caos? Será que seria realmente muito difícil a humanidade lidar com isso? Com uma notícia, com um acontecimento desses? E a resposta que eu tive pensando comigo mesmo é que, infelizmente, sim. Por mais que as coisas tenham mudado muito, né, no decorrer da história humana, e que tem sim se aceitado mais esse assunto, de que eu digo aceitado porque para nós, por exemplo, para mim e para pessoas da minha geração, eu diria que assim é meio inconcebível que você não acredite
que exista uma civilização fora daqui. Por uma questão de lógica. Uma questão de lógica e probabilidade, entendeu? É claro que tem vários fatores para se levar em consideração. Tipo, Lucas, ok, se você fala que as probabilidades e que é impossível que não exista, a gente quase todo episódio fala isso, né? Eu desperto esse questionamento, né? Mas se você diz tudo isso, então cadê eles? Cara, assim, algumas coisas a gente não tem controle, a gente não entende. Eu vou falar muito sobre muitas coisas aqui no podcast, tá? Então, vamos sim nos aprofundar em teorias e vários assuntos muito específicos, né, sobre essas perguntas, mas mais pra frente. Primeiro, vocês precisam se acostumar e entender que isso é um fenômeno real, normal, que acontece desde o início dos tempos. Voltando ao início aqui do que eu comecei a falar aqui, sim, isso realmente seria um caos, infelizmente, porque pode não parecer para nós que, né, acreditamos, mas existem muitas pessoas no mundo todo, muitas pessoas, e eu tenho certeza que você aí conhece pelo menos uma ou duas ou até mais, que são muito assim fanáticas na questão religiosa e das suas crenças, pessoas que não aceitam ouvir outra história que não seja a delas. Existe muita gente assim. E um acontecimento desses geraria um caos muito grande, exatamente como a gente vê nos filmes. De, por exemplo, quando acontece o contato ou a revelação, é caos. Seria realmente cenários assim de apocalipse, né? Saques em comércios, suicídio em massa, muitos suicídios, assassinatos, essas pessoas fanáticas, eu digo, né? E eu acredito que esse seja um dos motivos, talvez o principal, para que isso ainda não tenha acontecido, entendeu? Essa revelação e etc. Eu acho que é exatamente por isso que as coisas acontecem muito devagar, muito devagar. Tudo isso que está acontecendo esse ano, nesse ano louco de 2020, principalmente nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, de tantas notícias no âmbito ufológico e na questão dos OVNIs, de o Pentágono nos Estados Unidos já terem confirmado, sim, que aquelas filmagens, eu falei, não lembro, desculpa, agora não lembro em qual episódio, falei sobre isso, aqueles vídeos dos OVNIs que são reais, então já tem comprovação, é só, cara, é meio difícil, assim, você entender uma pessoa que ainda não tenha aceitado que os OVNIs são reais, ele é um fenômeno real e que acontece há muito tempo. Né? Como eu já disse desde o início dos tempos, é uma coisa muito maior do que todos nós. E esse também é um problema muito sério do ser humano, né? O ser humano, ele se acha tão especial e único a ponto de acreditar que só ele, a raça dele existe num universo infinito e que ele é perfeito. É por isso que o mundo que a gente vive é assim, pessoas querendo passar em cima das outras, é o ego, entendeu? Eu acho que realmente é um processo lento, e eu até estive me perguntando essa última semana também, fiquei questionando na minha cabeça assim, a gente fica pensando que nunca vai acontecer, tipo assim, impossível que isso aconteça, isso vai acontecer, mas daqui muito tempo, a gente não vai estar aqui pra ver. Cara, será? Por que não, né? Por que não pode ser na nossa geração que uma coisa tão grandiosa aconteça? Então, eu gosto de acreditar que talvez alguma coisa muito grande vai acontecer e o ser humano, enquanto raça, espécie, até uma questão pessoal, consiga evoluir. Vamos mudar de assunto já, porque tem mais duas coisas para falar. Segundo tópico aqui, segundo assunto, é sobre o Barack Obama. Na verdade, não é sobre o Barack Obama, né? É sobre os OVNIs. Ele praticamente admitiu que eles existem, é uma coisa que eu falei antes, né? Cara, é difícil assim você aceitar uma pessoa que chega pra você, não acredito, eles não existem. Imagina o Barack Obama, né, que é um cara puta inteligente e nem tem o que falar. Ele participou de um programa de entrevistas do Stephen Colbert. E o Stephen questionou ele sobre os OVNIs, né, e etc. Ele confirmou, sim, que perguntou sobre os OVNIs pra inteligência lá, né, norte-americana. E pediu mais informações sobre a presença deles na Terra, na verdade no espaço aéreo americano, né, porque ele era presidente lá. Mas quais informações? Aí você vai me perguntar, Lucas, quais informações ele pediu, quais informações ele obteve da inteligência? Com certeza o entrevistador perguntou pra ele, né, e a resposta dele, a frase é exatamente essa: não posso falar nada.
Desculpa. Exatamente essa. Ah, só pra citar a fonte aqui, isso aqui é do UOL, tá? E tem um vídeo lá, inclusive, se vocês quiserem ver, me chama no Insta ali que eu mando o link pra vocês. É muito foda, cara. O Obama fica constrangido, assim, e fala, tipo, eu não posso falar, desculpa. Aí o cara, né, o Stephen Colbert, falou assim, então eu vou considerar isso como um sim, né? Porque se eles não existissem, você simplesmente ia dizer que não. Aí o Obama respondeu pra ele assim, não, se você quiser pensar isso, tudo bem, pode ficar à vontade pra pensar assim. Cara, meu Deus. E volta aquele questionamento, 2020, o ano louco, tá acontecendo tudo. Por que tudo isso tá vindo à tona agora? E querendo ou não, esse ano é onde as pessoas mais estão ligadas nas redes sociais, né? Com a questão da pandemia, tem bastante gente em casa. A gente tá vivendo a era, né, da tecnologia e das informações muito rápidas. Então 2020 é o ano que as pessoas mais vão ter acesso às notícias que saírem assim. Ainda mais da mídia tradicional, como o UOL, né? E vários outros sites também noticiaram isso. Inclusive com o vídeo, né? Então assim, cara, e aí? Por quê? Será que faz parte de tudo aquilo que eu disse antes, que as coisas têm que acontecer devagar, para as pessoas irem se acostumando com essa ideia de que essa ideia é natural, que é normal, que vai acontecer? Não sei. E aí? Pode ser? Vamos lá então, pulando pro terceiro e último assunto, que é um assunto triste, porque o radiotelescópio de Arecibo, que ficava lá em Porto Rico, ele acabou desabando nessa última semana, depois de anos que já estava se deteriorando lá, né? Ele suportou furacão, terremoto, cara, tipo... Inclusive tem mais uma dica de filme agora, eu já dei a dica do 2001 antes, agora mais uma dica, porque esse radiotelescópio de Arecibo, para quem não sabe, é aquele que aparece no filme Contato, de 1997, com a Judy Foster. Outro filme muito foda sobre o assunto. Se vocês quiserem ganhar um tempo da vida de vocês, pegar uma pipoca e ver um filme muito massa, vejam, Contato, de 1997. E esse radiotelescópio, na verdade, o filme se passa lá, praticamente, porque... Assistam, sem nenhum spoiler. Enfim, vamos lá, falar um pouco sobre Arecibo. Ele ficou 57 anos em operação, então é muita coisa. Desde a década de 60, rastreava asteroides, eles faziam pesquisas de planetas que potencialmente poderiam ter vida lá. Recebia uns 90 mil visitantes por ano. 57 anos de operação. Vocês devem ficar se perguntando, cara, muita coisa deve ter sido descoberta lá, muita coisa deve ter acontecido lá. E sim, eu separei algumas... tem muito mais coisa, tá? Eu separei algumas principais que eu acredito aqui, que mais vão chamar a atenção de vocês, das descobertas, dos estudos, das coisas que foram feitas lá. Por exemplo, recalcular a duração do ano de Mercúrio, detectar gelo nos polos de Mercúrio, os primeiros planetas fora do sistema solar foram descobertos lá. E principalmente o quê? A busca pela vida extraterrestre. Muito utilizado no programa, vou falar em português aqui, SETI, S-E-T-I, para vocês pesquisarem depois, que é o programa pela busca dessa vida extraterrestre, né? Que inclusive no filme que eu comentei, Contato, a Judy Foster e tal, que é a Eleanor no filme, ela faz parte desse programa e eles buscam isso, mandam uma mensagem. O mais importante é que vocês continuem procurando suas próprias respostas. Mas vou dizer a vocês uma coisa sobre o universo. O universo é um lugar muito grande. É maior do que qualquer coisa que qualquer um já tenha sonhado. Se somos só nós, então é um grande desperdício de espaço. Tá, ok, mas e o que mais aconteceu lá no radiotelescópio de Arecibo? Então, em 1974, foi feita uma transmissão que ficou conhecida como a Mensagem de Arecibo para o aglomerado globular de estrelas M13. Sim, eles enviaram uma mensagem para o espaço. Como eu comentei então, enviaram para o aglomerado globular de estrelas M13, que fica a 25 mil anos-luz de distância da Terra. A mensagem foi escrita pelo Frank Drake. Eu já falei sobre ele no primeiro episódio aqui do podcast, se você quiser saber. E na verdade o que acontece? Essa mensagem é um monte de 0 e 1, né? São números binários. E você traduzindo isso, vai aparecer toda a mensagem que eles enviaram. Uma amostra do DNA humano. Cara, muito foda. Então, triste, né? Porque infelizmente
Depois de 57 anos, o radiotelescópio de Arecibo desabou, mas feliz porque nesse tempo, nesses 57 anos, muitas coisas boas aconteceram lá, né? Muitos avanços importantíssimos, ainda mais para todos nós que queremos um dia ter esse contato com seres de fora da Terra. Galerinha, tá chegando no final o episódio, só fazendo um adendo então sobre essa mensagem que eles enviaram. Pode ser que eles tenham respondido, tá? Pouco provável. Mas em 2001 apareceu um agroglifo na Inglaterra, em Hampshire, ao lado do maior telescópio da Inglaterra, o Shilbolton. Então, em 2001 apareceu o que é um agroglifo, né? Aqueles desenhos, aqueles símbolos, aquelas marcas nas plantações. Apareceu lá, então, muito semelhante à mensagem que foi enviada lá em 74 através lá do radiotelescópio de Arecibo. Ela traduzida, né? Eu tô programando algumas postagens pro meu Instagram, tá? Pra ilustrar essas histórias que eu vou contando aqui. Então, tô fazendo o máximo que eu posso e o mais rápido que eu posso. Mas com o passar dos dias agora, vocês vão ver algumas coisas novas lá. E que talvez seja legal, né? Você ouvir uma história aqui, daí você vai lá, pode visualizar algumas imagens e etc, né? Mas então, essa mensagem veio muito parecida, no mesmo padrão, eu digo, né? Só que as informações dentro eram diferentes. Por exemplo, a informação do DNA tinha uma diferença com o que foi enviado dos seres humanos, como se realmente fosse uma resposta. E em 2002, um ano depois, né? Em 2001 aparece esse agroglifo, em 2002 aparece mais um. É um alien, literalmente um alien desenhado na plantação, com uma mensagem binária. E essa mensagem binária, daí eles traduziram, e eu vou ler aqui para vocês exatamente como ela tá. Cuidado, os portadores de falsos presentes e suas quebradas promessas. Muita dor, mas ainda há tempo. Aí uma sequência de letras E-E-L-R-D-U-E. Existe bem lá fora. Nos opomos, decepção. Fechando o canal. Sino-som. Muito louco, né? Então, não sei se é real, tá? Esses agroglifos, isso tudo que apareceu. Não tenho informação da veracidade, mas é bem curioso. É bem curioso mesmo, parece muito uma resposta. E muitos anos depois, né, da mensagem que foi enviada em 74, e essas duas que apareceram nas plantações, 2001 e 2002. Então, bem estranho tudo isso. Galerinha, então, chegamos ao final de mais um episódio. Muitas coisas acontecendo, eu precisava falar sobre isso, precisava expressar a minha opinião e a minminha visão sobre tudo isso que vem acontecendo nesse ano maluco de 2020. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Me sigam lá no Insta, @lucasbuenoh. Muita gratidão por todos vocês que me acompanham e divulgam por aí. Números muito bons e expressivos. Então, valeu mesmo. Até a próxima. Falou, valeu! Fala, galerinha. Isso não é um erro. Eu tô invadindo aqui só pra contar pra vocês, aqui pra falar pra vocês, que surgiu um novo monólito agora na Califórnia, tá? Não vou ficar aqui dissertando sobre isso, a gente já falou muito, mas é só pra informar vocês. Mais um, no mesmo padrão daquele primeiro de Utah, né, com um metal liso, inoxidável, e a fonte é do The Guardian, então é uma fonte segura. Beleza? Fui, até mais.